O Trump já ameaçou demitir o presidente do Banco Central, acena com possibilidade de intervenções e tal, mas ele se segura, né? Porque sabe que ele está mexendo com algo que está assentado institucionalmente. Mas essa foi a decisão com base nessas observações sobre a economia dos Estados Unidos. Zaidan, ainda nesse pacotão, dá tempo da gente falar aqui em 3 minutos, né? Falamos do Brasil, falamos dos Estados Unidos, mas na Alemanha, o que está acontecendo na Alemanha, Zaidan? Que encolheram no segundo trimestre? A economia alemã, faz tempo que eles conseguiram evitar uma recessão no trimestre anterior, mas a situação é grave, baixa atividade econômica, a energia está muito cara, porque eles se sujeitaram à pressão dos Estados Unidos para que a Alemanha não compre gás da Rússia, um gás que a Alemanha adquiria com preço muito baixo, e o Nord Stream, o primeiro, deixou de ser utilizado, o segundo nem chegou a ser utilizado, ainda houve um atentado, né, no mar contra o gasoduto, mas a atividade econômica na Alemanha despencou. E mais, o próprio Friedrich Merz, chefe de governo alemão, disse que o acordo entre a União Europeia e Estados Unidos é péssimo para a economia alemã, principalmente para a indústria alemã. Então, o cenário é muito ruim nesse momento. É a economia mais forte da Europa, mas para os padrões da economia alemã, os resultados são péssimos, inclusive com esse declínio na atividade econômica. Esse é o Bandeirantes Acontece aqui da Rádio Bandeirantes, sempre agradecendo, né, aos nossos ouvintes por mais uma companhia, né, nessa tarde de quinta-feira. O Bandeirantes Acontece chegando ao fim, mas um abraço aqui para o Laureano Arantes Neto, por Edson Gonçalves, o Clébio Pereira, o Luiz Pazini, o Carlos Eduardo, o Gilmar, o Luiz Regiane, quem mais que está aqui conosco, né, mandando um salve aqui, Wagner Carneiro também. A gente sempre agradece a cada um pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens, pela essa troca saudável, né? O Sérgio do Embaré, ouvindo a gente em Santos, né? O Robson lembrando aqui de um assunto que a gente não trouxe aqui com detalhes, porque às vezes o noticiário vai atropelando a gente, viu, Robson? Mas ele fala aqui da autoescola, não é? Dos cursos aí de autoescola para tirar e conseguir a CNH. Lembrando aqui, viu, Robson? Obrigado aí pela dica. Quem mais aqui? O Homero, lembrando aqui o Phil Collins, né? Que eu tinha esquecido aqui, fugiu o nome do Phil Collins. Obrigado, Homero, pela lembrança aqui. A gente vai passar a bola para a turma do Resenha, mas amanhã tem mais. Sexta-feira, amanhã é o nosso último encontro aqui, porque o Ronald Mendes retorna na segunda-feira, dia 4 de agosto, ao Bandeirantes Acontece. Aí não dá tempo para mais nada. Um abraço para você, outro pro Manuel e um abraço também para os nossos ouvintes. Tchau, Zaidan. Abraço, Danilo, Gustavo, até amanhã. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil!
17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E você participa através do Fala Galera. Torcedor pontepretano, se você pudesse contratar um jogador do rival para a disputa do derby, quem você contrataria? Opine 971021493 971021493. E torcedor bugrino, se você pudesse contratar um jogador do rival para a disputa do derby, quem você contrataria? Opine 971021493 971021493. A mesma pergunta para as duas torcidas. Aí só inverte, né? Participe, legal demais ter a sua participação. Pautas da Ponte para o programa de hoje. Teremos uma entrevista ao vivo com João Brigatti, ele que é coordenador de futebol da Macaca. Elenco da Ponte finaliza a preparação do derby amanhã pela manhã no estádio Moisés Lucarelli. Ao todo, a Macaca terá 4 sessões de treinamentos antes do clássico deste sábado, dia 2 de agosto. Serginho e Kevin são liberados pelo departamento médico e ficam à disposição de Alberto Valentim para o derby 210. Já o atacante Everton Brito, vetado contra o Caxias devido a dores no joelho, segue como dúvida. Ponte divulga 10.000 ingressos já foram adquiridos para o derby, entre vendas online, bilheterias e check-ins de sócios torcedores. Premiação em caso de vitória no clássico será maior em comparação ao extra recebido por vencer outras partidas na competição. CBF divulgou a equipe de arbitragem que vai comandar o clássico entre Ponte Preta e Guarani. O árbitro para a partida será João Vitor Gobi, do estado de São Paulo. Vai ser o primeiro jogo do profissional na 3ª divisão do Brasileiro. Alberto Valentim será julgado na próxima segunda-feira pela primeira comissão disciplinar do STJD e corre o risco de pegar até 180 dias de suspensão. O motivo é a suposta presença do técnico no jogo contra o Ituano no estádio Novelli Júnior, pela 5ª rodada da Série C do Brasileiro, quando estava suspenso por 3 cartões amarelos. Ele foi denunciado por um funcionário do Ituano que teria visto o Alberto Valentim dentro do vestiário no intervalo, dando orientações para os jogadores pontepretanos. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Valentim minimiza a situação financeira da Ponte. Clube programa premiação. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Elenco do Guarani realizou nesta quinta-feira a última atividade na cidade de Sorocaba. Bugre finaliza a preparação para o derby amanhã no Brinco de Ouro, com a presença da torcida no treino aberto às 16h30. Alan Santos é liberado pelo departamento médico e fica
à disposição de Matheus Costa para o Derby 210. Escalação do Bugre deve ser bastante modificada. Ryuta Takahashi viajou com a delegação a Sorocaba e pode aparecer entre os relacionados para o derby deste sábado. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Emerson elogia novo técnico e vê clássico como chance de virada do Guarani. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Denunciado por má conduta em relação a apostas, Lucas Paquetá foi absolvido pela Justiça. A comissão reguladora considerou que as acusações feitas pela Associação de Futebol da Inglaterra não foram comprovadas no tribunal. Com a decisão proferida nesta quinta-feira, o meia do West Ham está liberado para atuar. Não cabe mais recurso. Pauta 2. Flamengo recusa quase 100 milhões do Leipzig da Alemanha por Léo Ortiz. Clube do mesmo grupo que o zagueiro defendeu pelo Red Bull Bragantino por 5 anos, fez proposta de 15 milhões de euros nos últimos dias e teve recusa imediata. Expectativa é de novas investidas pelo jogador. Impressionante, né? Léo Ortiz estava no Red Bull Bragantino, que é do mesmo grupo do Leipzig. E aí o Leipzig não viu o jogador no Red Bull Bragantino. Aí o Red Bull Bragantino vendeu por 10 milhões de reais para o Flamengo. Aí o Leipzig quer comprar o jogador que era do mesmo grupo por 15 milhões de euros. Vai entender, algum incompetente tem nessa transação, com certeza, né? Pauta 3. O atacante William Potker do CRB usou uma rede social para esclarecer o lance da falta sobre o lateral Fagner do Cruzeiro no jogo de ontem, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador do time mineiro deixou a partida com um trauma no tornozelo. Fagner revelou após o duelo que William Potker teria dito que gostaria de ter quebrado o pé do cruzeirense. Em nota, Potker negou e lembrou que o lateral já quebrou a perna de um companheiro de profissão. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E tem presentes para você. Atenção, no programa de hoje, 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. Repito, 4 ingressos para o Termas de São Pedro e mais um rádio portátil que já vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Agora há pouco, antes de começar o programa, encontrei ouvintes que vieram retirar, melhor dizendo, presentes aqui na recepção do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito legal, bati um papo com eles, tiraram várias fotos, conheceram o Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Você que vai participar, se ganhar, também terá possibilidade dessa experiência vir até o Grupo Bandeirantes, que fica aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel,
na saída para Valinhos. Como é que eu faço para participar? Você deve estar perguntando. E eu respondo: entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Ah, mas onde é que fica esse canal de vídeo? Fica no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, seja assinante do canal, é de graça, não paga nada, e você vai ver lá onde tem um chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique nesse link, vai para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. A qualquer momento nesse programa eu vou fazer o sorteio. Mais uma vez, repetindo os presentes de hoje: 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a faixa estendida, a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Participe e boa sorte para você. 17h13, Breno Beretta. E o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para quem acompanha a Rádio Bandeirantes. Destaque do mercado da bola, o Pegorari, goleiro que já passou pelo Guarani, ele voltou para o Ituano, é o terceiro goleiro na história com mais partidas pelo Ituano, fez 112. E uma notícia triste, né, porque morreu nesta quinta-feira Antônio Carlos Vendramini, 74 anos, estava internado em Campinas, um dos maiores técnicos do basquete da história, né? Você conheceu o Vendramini, Batista? Sim, bebê, conheci, aliás, o ano passado ele esteve aqui no estúdio da Band, fez uma entrevista maravilhosa conosco e eu, quando tomei conhecimento hoje, estava terminando o programa, né? E eu falei, olha como são as coisas, né? O Vendra esteve aqui conosco ano passado, participou do programa, respondeu várias perguntas. Ele era muito bom de ser entrevistado, porque tinha uma retórica impressionante e eu tinha conhecimento. Conheci o Vendramini há muitos anos e a última vez que eu estive com ele foi nessa entrevista no ano passado, acho que setembro, outubro do ano passado. Ele esteve conosco aqui na Band e lamentei muito a passagem. Jovem ainda, 74 anos, que Deus receba o Vendra em bom lugar, na sua infinita misericórdia, e os nossos sentimentos a toda a família do Vendramini. Pedro... Infelizmente, né, Batista? Infelizmente, como você disse, só para completar, né, ele é um dos maiores vencedores da história. Tô até aqui com os números dele, né? Porque ele já ganhou 18 títulos estaduais e 13 conquistas nacionais. Vai deixar, é claro, muita saudade no basquete. É realmente muita saudade. Antônio Carlos Vendramini, ele que faleceu hoje, estava com um problema de saúde, um tumor, vinha se tratando, mas infelizmente acabou falecendo. Ao todo, o Vendra soma 18 títulos paulistas da categoria principal feminina. Nas disputas nacionais são 13, conquistas continentais, 6 sul-americanos e um pan-americano. Por clube, a conta é fechada com 2 mundiais pela seleção do Brasil e a ficha ainda tem título sul-americano e um vice-campeonato das Américas no posto de técnico. Difícil, muito difícil, algum outro profissional atingir um cartel, uma sequência de títulos como conseguiu o Vendra. Pedro Piscinato, e o seu destaque inicial, diz aí,
Pepe. Boa tarde, Batista. Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. O destaque do Guarani é a presença de Ryuta Takahashi. O japonês tão pedido por nós, pelos torcedores bugrino, foi a pedido do técnico Matheus Costa, integrou o elenco de jogadores do Guarani que estava treinando em Sorocaba e talvez possa pintar como uma opção no banco de reservas para o derby. 17h17 está no ar. Esporte em Debate hoje até 19h30. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita e manda um like para nós. Manda aí um joinha. É isso mesmo, manda um positivo. Gosto demais de receber a sua participação. Carlos Henrique, ô bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos nesta quinta-feira responder o Fala Galera. A pergunta é a mesma. Se você fosse torcedor de um time, não é? Qual jogador do rival você contrataria? Não é? Se eu fosse torcedor do Guarani, eu contrataria o goleiro da Ponte, o Diogo. E se eu fosse torcedor da Ponte para contratar um jogador do Guarani, eu contrataria o Caio Melo. Beleza, Batistão? Beleza, 17h18, intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$ 350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$ 100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças.
O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. Edu Pinheiro. O derby de 1998, Campeonato Brasileiro, era a primeira rodada, de início, no brinco. Guarani 2.0, gols de Barata e Paulo Isidoro. Vadão, comando do Guarani, dispensa comentários, nunca perdeu o derby, foi vice-campeão paulista 2012 pelo Guarani, o grande Vadão, que Deus o tenha. Gente, a escalação dos dois aqui, gente que fez muito sucesso ou que faria sucesso. O Guarani com Pitarelli, Marco Antônio, depois Everaldo, Marinho, Marcelo Souza e Rubens Cardoso, Vaguinho, Paulo Isidoro, Giancarlo, Piquete, depois Roque, Barata e Robson Ponte, depois Silvinho. Alguns destaques aqui: Pitarelli, goleiro, revelação do Bugre, foi campeão da Copa São Paulo do 94. Lá no Pacaembu, na decisão pegou 3 pênaltis. O Rogério Ceni estava começando a ser profissional. Marinho jogou depois na Ponte em 2002, zagueiro. O Marcelo Souza, zagueiro. Ele subiu com a Ponte em 97, depois desceu a avenida, foi pro Guarani. Rubens Cardoso jogou também na Ponte, voltaria pro Guarani. Vaguinho depois jogou na Ponte. Paulo Isidoro, meia, muito bom. Ele jogou no Vitória, foi vice-campeão brasileiro lá no Vitória, depois jogou no Palmeiras, Inter de Porto Alegre. Barata jogaria em 2004 na Ponte. E Robson Ponte, então, hein? Ele veio do América de Rio Preto, depois o Guarani vendeu para o Bayer Leverkusen, da Alemanha. E a Ponte jogou com Edinho, André Santos, Fábio Luciano, Ronaldão e André Silva, Ezequiel, depois Fabinho, Mineiro, Ailton, Wagner Mancini, depois Zinho, Regis Pitbull, depois Vander e Maurílio. Aqui vamos lá, Edinho, goleiro, filho de Pelé, mas depois perderia a posição. Fábio Luciano, que depois, jogando pelo Corinthians, foi campeão mundial de clubes em 2000 lá no Maracanã, encerrou a carreira no Flamengo, também passou pela Turquia, fez grande sucesso. O Ronaldão, Ronaldão de São Paulo, bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial pelo Tricolor, veio do Coritiba, Ronaldão pra Ponte, hein? Ezequiel já tinha sido campeão brasileiro em 90 pelo Corinthians. Fabinho, depois jogaria no Flamengo, volante. Mineiro, já tinha passado pelo Guarani, chegaria à seleção brasileira como jogador da Ponte, fez o gol do título 2005 Mundial do São Paulo no Japão, disputou Copa do Mundo. Mineiro brilhante. Wagner Mancini, como jogador, foi revelado pelo Guarani. Ele foi o técnico do Paulista, campeão da Copa do Brasil 2005, foi técnico do Guarani também, e Wagner Mancini, que hoje é técnico do Goiás. O Vander, que entrou aqui, ele foi vendido com o Luiz Fabiano para o Rennes da França, só que nesse derby aqui não jogou o Luiz Fabiano. E o Maurílio, atacante, já tinha passado pelo Palmeiras. Júnior, de 98 a 27 anos, no brinco pelo Brasileiro, primeira rodada. Guarani 2, Ponte 0. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19 99787 7603. Eu disse 19 99787 7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você.
você. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17 horas e 26 minutos em Campinas. Esporte em Debate até às 19 horas e 30 minutos. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço também pra você. Um abraço aí pros amigos do nosso Esporte em Debate, dessa quinta-feira, fechando o mês de julho. E que frio, hein, cara? Meu Deus do céu. Não tem jeito de sumir de uma vez aqui a pigarra ou pigarro. A garganta fica daquele jeito, mas tá tudo bem. Vamos lá então pro Fala Galera? Botando aí na nossa tela, já está. Torcedor pontepretano, se você pudesse contratar um jogador do rival, Guarani, para a disputa do derby, essa é boa, hein? Tá inspirada, hein? A produção tá querendo jogar a gente na jaula dos leões. Quem você contrataria do Guarani para defender a Ponte, para disputar o derby? Você tiraria do Guarani e levaria para a Ponte? Puxa vida, hein, rapaz? É uma situação aqui. Olha, o Emerson Barbosa, se eu fosse torcedor da Ponte, acho que a Ponte tem problema na lateral esquerda. Até porque o Arthur, ele rende mais de quadro zagueiro do que de lateral. Vai jogar o derby como lateral, mas não tem tido regularidade. E o Emerson é um jogador que vem fazendo um belo campeonato. E eu até imagino qual é o Fala Galera da Macaca. Ele vai para a tela agora. Agora eu Fala Galera pro torcedor do Guarani. Torcedor bugrino. Se você pudesse contratar um jogador do rival para a disputa do derby, ou seja, tirar um jogador da Ponte e levar para o Guarani, quem você levaria? Essa está mais fácil, né?
que é uma posição que o Guarani é uma posição muito contestada no Guarani. Eu, se fosse torcedor do Guarani, pudesse emprestar apenas para um jogo, só para jogar o derby jogando pelo Guarani, eu levaria o goleiro Diogo Silva. Batista. 17h31. Vamos falar da Ponte Preta. Jogo marcado para este sábado, 2 de agosto. A Ponte é a mandante do derby 210. Vamos lá, Breno Beretta, informações da Macaca de Isaí, bebê. Bom, Batista, já a gente vai projetar o time da Ponte, né, que está treinando e treinando forte para esse derby. Vamos falar de ingressos também, a quantidade de ingressos, a parcial que já foi vendida. Só que nesse momento, o nosso contato é com o João Brigatti, o homem forte do futebol da Ponte Preta, que comanda o futebol da Ponte Preta acima do Alberto Valentim. Ô Brigatti, eu acho que se a gente pegar todos os personagens possíveis para falar de derby da Ponte, você é o mais completo, porque você, além de nascido em Campinas, torcedor da Ponte, criado na base da Ponte, você já disputou derbys em todas as funções possíveis, né? Você já foi goleiro da Ponte Preta, você já foi treinador de goleiros, você já foi treinador e agora o homem forte do futebol. Mas eu queria que você falasse inicialmente a respeito dos derbys que você disputou. Você me corrige se eu estiver errado. Eu levantei a ficha aqui, você disputou 4 derbys e curiosamente os 4 derbys foram empates. Um abraço para você, boa tarde, prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na Bandeirantes. Boa tarde, Breno, boa tarde a todos, ao Batista, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes e ao nosso torcedor pontepretano que, com certeza, como nós, estão ansiosos, né? Aguardando para mais uma partida que movimenta muito a cidade, que é o derby campineiro. Tivemos, sim, essa situação de disputarmos vários derbys em várias funções, né? Desde as categorias de base, no profissional como goleiro da Ponte Preta. Você bem disse, eu disputei 4 derbys, empatando os 4, né? Não tive o gostinho da vitória como jogador, mas nas categorias de base nós mais vencemos do que empatamos ou perdemos. Enfim, são situações que a cada partida que movimenta a cidade, como eu já disse, você vai dentro desse cenário ao longo dos dias e das semanas que antecedem esse jogo importante, você vai vivenciando e adquirindo experiências, né? Então, hoje, eu tenho certeza que ao longo desse tempo todo, disputando esses jogos importantes em Campinas, eu adquiri bastante experiência em relação a derbys, para que a gente possa conversar ao longo dessa entrevista aqui. Obrigado, eu queria que você citasse um pouquinho, porque eu falei de 4 derbys, né? Você teve o primeiro 1-1 em 86 no Campeonato Paulista, depois você teve 1-1 em 86 também no Paulista, só que o primeiro foi no Majestoso, o segundo no Brinco, e depois você teve mais outros 2 derbys e os 2 no Brinco. Um deles foi em 94, em maio de 94, também no Brinco 2-2, e depois em maio de 95, também no Brinco 2-2. O que você se lembra, assim, que você pode recordar, contar para o torcedor pontepretano desses derbys que você disputou? Olha, Breno, você está com a memória boa, hein? São tantas partidas, tantos clubes, né, que a gente, ao longo da nossa carreira, que tivemos a oportunidade e a felicidade de trabalharmos, né? E você lembra situações vagamente, né? Mas cada jogo é uma história, cada jogo tem a sua situação peculiar, uma situação diferente, de você vivenciar a semana, de você participar dos jogos. São situações que, como eu já disse,
te deixa com uma ansiedade muito grande, né? Principalmente isso. Mas o que eu tenho para contar é uma história em relação nas categorias de base, né? Foi onde nós criamos, né? E passavam para nós a rivalidade que existe entre Ponte Preta e Guarani, desde as categorias de base. Eu lembro que eu morava no bairro de São Bernardo, até hoje mora minha família também, minha irmã, meus filhos. Eu saía de São Bernardo, vinha para o centro da cidade, mais precisamente ali na Francisco Glicério, em frente aos Correios, e a gente pegava um outro ônibus para poder ir no treinamento no estádio da Ponte Preta, né? Os jogadores da Ponte, mesmo que aqueles que saíam do estádio, iam para passear no centro da cidade, na volta você tinha que pegar o ônibus São Fernando, né? E os atletas do Guarani pegavam o Jardim Baronesa. E quando você não conseguia pegar esse São Fernando, que você entrava no Baronesa e tinha algum jogador do maior rival nosso, que é o Guarani, aí o bicho pegava, né? Então, assim, acho que a diferença, né, daquela época que a gente vivenciava desde as categorias de base até o profissional, é a rivalidade que as comissões técnicas já passavam para nós, né? Então, você chegava no profissional já com alguma experiência e já de ter vivenciado essa situação de derbys aí, ter adquirido, né, essa rivalidade contra o nosso maior rival. Eu já vou passar para o Batista e para os nossos comentaristas, mas você tocou nesse ponto de rivalidade, que era uma rivalidade muito saudável entre a base, né? Eu estou entrevistando diversos ex-jogadores e todos que passaram pelas bases, tanto do Guarani quanto da Ponte, citaram essa rivalidade legal, né? Que já tinha desde a base, que hoje, infelizmente, o jogador passa por aqui, fica no máximo um ano, já vai embora, não tem rivalidade nenhuma, né? Mas eu queria que você citasse aquele derby que, se eu não me engano, você era treinador de goleiros. Eu só não tô lembrado o ano que foi. Se você se lembrar o ano que foi, eu pego aqui. 2003. Que você levou uma bandeira no 2003. gramado do Brinco. Tá lembrando o Tigrão aqui, 2003. Da onde surgiu aquela ideia, aquela provocação que você fez, que para mim não foi nada ofensivo, mas é algo que faz parte do derby que hoje a gente não tem, né, Brigatti? Na verdade, foi realmente em 2003, mas não foi com intuito, com pensamento, né, de levar essa bandeira. Essa bandeira era para que os atletas adentrassem o campo, né, e entrassem com essa bandeira. E tinha o Bezerra, que era o nosso roteiro na época, ele me auxiliava no aquecimento dos goleiros. Então eu lembro muito bem que no final desse aquecimento dos nossos goleiros, eles desceram para o vestiário, né? E o Bezerra estava com essa bandeira para que, quando entrassem os jogadores, pudesse desfraldar essa bandeira e levar até a nossa torcida. Aí eu, conversando com o Bezerra, eu falei, poxa, me presta essa bandeira. E, de repente, era uma bandeira de uma proporção maior. Eu abri essa bandeira, estava muito vento naquele jogo, estava com uma época de chuva, num dia chuvoso, em que eu abri a bandeira e a torcida do Guarani achou que eu tinha feito aquilo por uma situação de gozação, enfim, mas não foi. Eu acho que o pensamento, o intuito nosso foi, sim, de levar aquela bandeira lá com o Bezerra, né, para justamente aguardar a entrada dos nossos jogadores para que pudesse ir até o nosso torcedor. E aquilo causou uma situação muito complicada. Nos dias de hoje, com certeza, a repercussão seria diferente. Então você vê que era uma rivalidade que sempre teve, mas uma rivalidade um pouco mais saudável em relação aos dias de hoje, né? Os dias de hoje está uma situação muito complicada, muito violenta, e jamais daria para a gente fazer uma situação daquela que foi em 2003 no campo do Guarani. Batista, ao vivo conosco, João Brigatti. Brigatti, um abraço para você, obrigado por atender a nossa reportagem. Qual foi o seu derby inesquecível? O meu derby inesquecível, nós jogamos
contra, eu não lembro o ano, o Tigrão deve saber aí, estávamos perdendo no campo do Guarani de 2-0 e o Guarani teve oportunidade naquela partida de sair primeiro tempo com 3-4, onde eu fiz uma excelente partida, quase peguei um pênalti do Djalminha e no segundo tempo nós conseguimos, né, o empate 2-2 e no último lance o Monga perdeu um gol debaixo das traves, né, e quase que a gente consegue uma virada histórica dentro do campo do Guarani. Essa que foi a partida assim, que marcou demais, porque as dificuldades, o time do Guarani era muito bom, e nós conseguimos reverter uma situação dentro da partida e por pouco não conseguimos vencer. Foi em 95, Batista, eu tenho aqui a ficha, foi o dia que o Djalminha foi expulso também, né, Brigatti? Exatamente. Não. Boa tarde a todos. Esse que o Djalminha foi expulso foi no campo da Ponte. No campo do Guarani. Não, esse que o João... João, um abraço para você. Tudo bem, Tigrão? Um abraço. Boa tarde. O que o João falou aí, que estava 2-0 e a Ponte... É que foram dois derbys, um seguido do outro. Mas foram os dois Foram no campo do Guarani, dois com o mesmo placar de 2-2. Dois com o mesmo placar de 2-2. Esse que estava 2-0 para o Guarani. E a Ponte empate. E no finalzinho o Monga perde de cabeça. Cara a cara, foi no brinco de ouro. Nesse o Djalminha não foi expulso. Onde o Djalminha foi expulso foi no outro derby, no Moisés Lucarelli. Eu comentei os dois jogos. Tava 2-0 para o Guarani também, bem no começo. O Guarani com um trio infernal de qualidade de seleção brasileira. Djalminha, Luizão e Amoroso. E aí já estava 2-0, o Guarani com um time infinitamente superior ao time da Ponte. E aí, com a expulsão do Djalminha, equilibrou o jogo e a Ponte acabou empatando. Acabou empatando 2-2. Gols do... Deixa eu ver se eu vou lembrar os gols aqui. Eu sei que um foi do Gaúcho, centroavante, já falecido. E o outro foi de um jogador que veio lá do Cruzeiro para a Ponte. Acho que é o Macalé, ou se eu estiver enganado, daqui a pouco eu pego aqui. Que foi a Ponte empatou o jogo com o Guarani. E o time do Guarani era muito melhor do que o da Ponte. Quando o Guarani fez 2-0 no começo do primeiro tempo, nós ficamos com a sensação de que seria uma goleada acachapante histórica, né? Mas com a expulsão do Djalminha, o jogo voltou às condições normais. A Ponte jogou com muita raça, com um time inferior. Tinha o Sidney, volante, acho que foi ele que fez o gol. Sidney, que hoje... Sidney Lobinho. Arnaldo, Tigrão. Hã? Arnaldo. Não foi Arnaldo, não. A Ponte tinha o Sidney Lobinho, que jogou na Ponte, quando veio do São Paulo. Hoje há muitos anos, ele é auxiliar técnico do Mano Menezes. É uma dupla que não se separa. Todo lugar que o Mano vai, o Sidney está com ele. Então a Ponte é um time bastante questionável. Agora, esse que o Brigatti falou foi no Brinco, um domingo à tarde, onde estava 2-0 também para o Guarani, mas um jogo no pau. E aí a Ponte conseguiu empatar. Teve um gol nesse jogo aí. Eu acho que o autor de um dos gols nesse jogo da expulsão do Djalminha foi o Renato Morungaba, jogando pela Ponte, finalzinho de carreira. Ô Tigrão, o Djalminha foi expulso no Brinco. Quem foi expulso no Majestoso foi o Amoroso. Amoroso não, então tá. Não, é isso mesmo. É verdade, Batista. Não, o Amoroso foi... Esse jogo que eu estou me referindo no Moisés Lucarelli, que teve esse... É que foi duas situações muito parecidas, né? 2-0 pro Guarani e a Ponte empata. Mas realmente, no Moisés Lucarelli, expulsão do Amoroso. E no Brinco, expulsão do Djalminha. Exatamente. É isso mesmo. É exatamente os autores dos gols, né, que você falou, realmente, como disse o Breno Beretta, Arnaldo marcou um dos gols e o outro Gaúcho, marcando de pênalti. Isso.
Então, momentos, eu entrei meio pelo guarda-reio aqui. Aproveita, já faço uma pergunta aí pro Brigatti. Faço, claro que faço. Já entrei aqui. Ô, Brigatti, daqui a pouco eu vou falar do derby com você. Queria saber se a tinta que você está usando é a mesma que o Brandão usava. Olha, ô Tigrão, é a mesma que você já usou por muito tempo. Mas eu uso ainda. Saiu bem demais, ô louco. Mandou no ângulo e olha que o Brigatti era goleiro, hein? Mas ele começou na Ponte e quando era amador, ele ainda jogando fora de ir para Ponte, era centroavante. Se você não sabe, tô falando essa no ar aqui. Era ou não era, Brigatti? É verdade, todas as quintas-feiras tinha no estádio Moisés Bucarelli, tinha uma peneira do dente de leite, né, feito pelo senhor Simão, já falecido, né, o meu primeiro técnico, na verdade, morava no Parque Industrial, e eu fui fazer teste de centroavante, mas foi jogando para trás, fui para zagueiro, depois fui para goleiro, é o único lugar que ali eu, graças a Deus, me encaixei muito bem, viu, Tigrão? Se fosse hoje, o Brigatti não ia passar nem no gol, hein? Porque hoje o goleiro tem que jogar com os pés, caramba. Não, mas ele sabe. Isso aí em particular eu aprendi muito a bater na bola. Uma qualidade que eu tinha era realmente de reposição de bola, né? Então você vai adquirindo, obviamente, com o tempo, né, de treinamento. Um ponto forte meu era a batida na bola. A gente, quando jogava a bola na rua, é gostoso lembrar essas coisas. Aí ninguém queria ir no gol, né? Todo mundo se lembra disso. Claro, porque no gol você não marca gol, né? E aí o que a gente fazia? Tinha um rodízio. Então cada um jogava 10 minutinhos no gol, aí trocava. E aí vinha pra linha, aí ia outro e trocava. Era 6 cada lado, 5 cada lado. Aquela catação, a gente fazia o gol com um tijolo na rua. Agora é você no gol. Quando chegava a minha vez, eu ia tomar água. Aí alguém no meu lugar, eles esqueciam que eu não participei do rodízio e eu voltava na linha de novo, né? Você lembra desse tempo aí, João? Sim, quando você era a sua vez, tomava 2 gols, trocava, né? Você tomava os 2 gols rapidinho, né? Exatamente. Para não poder jogar no gol. Você vai no gol, depois que você tomar um gol aí, você volta pra linha. Eu já, deitava no chão. Uma época muito boa, lembrança muito boa, principalmente ali do São Bernardo. Tinha um campo que chamava Guarulhão, terra batida, se arrancava o topo do dedo, era impressionante, mas é um aprendizado muito grande, né? É aí que... Eram ali, era nesses lugares que surgiam os grandes craques, né? Eu vi, se alguém disser que eu tô inventando aqui, eu vi o Dicá, menino. A diferença de idade minha pro Dicá é de 10 anos. 10 anos, 9 para 10 anos. Então, quando o Dicá era um meninão, sim, 16, 17 anos, eu ainda era... Então, 9 anos a menos, 7, 8 anos. E eu ia com meu pai nos campos de Várzea de Campinas. E eu vi o Dicá jogar, menino de tudo, no Santo Odila, no Raspadão, lá do Santo Odila, né, no seminário. Então, hoje é uma escola ali, uma escola, não sei se é municipal ou estadual, né? Uma escola pública. Mas o campo não tinha um pé de grama, uma toceira, não tinha nada. Era um raspadão. E quando chovia, descia enxurrada por ali, porque era um barranco, a arquibancada era um barranco. O campo era grande, não era campinho, não. Inclusive, eu mandava jogos lá, o Santo Odila, do Campeonato Amador de Campinas, que tinha um nível técnico muito alto. Só que quando chovia, durante a semana, no sábado, os jogos eram normalmente no domingo de manhã, aí faziam umas valetas no campo por causa da enxurrada. Os caras jogavam assim mesmo. E dava um show. Então você vê que a qualidade, hoje grama sintética, gramado como o tal gramado da Ponte hoje, do Guarani,
verdadeiro tapete, né? Parece uma mesa de sinuca. E os caras vão matar a bola e dar na canela. Naquela época, os caras jogavam no meio da valeta, no meio de areia, pedra, e davam show, né? São outros tempos românticos do futebol brasileiro. Mas, ô João, fora a tinta, que eu uso hoje um tonalizante um pouquinho mais claro, mas eu uso ainda. O que é que você faz na véspera do derby para se tranquilizar? Que a gente sabe que você é pilhado. Primeiro, se você dorme normalmente, amanhã, por exemplo, de sexta para sábado, sendo o jogo no sábado. E qual é a sua preparação pessoal para poder estar bem, estar tranquilo, estar contribuindo da melhor maneira possível para que tudo corra bem? Olha, Tigrão, ao longo desses anos todos, né, e principalmente com os jogos em relação a derby, você vai, com certeza, adquirindo a experiência, né? E hoje a gente numa outra função como coordenador de futebol, você tem que ter uma tranquilidade, você tem que ter um equilíbrio para que você possa passar isso para o elenco, para a comissão técnica, enfim, para um jogo tão importante como esse, né? Todos terem o equilíbrio necessário para iniciar uma partida, ter um comportamento exemplar, sabendo da dificuldade, né, que vão enfrentar no campo, que vão encontrar contra o maior rival da cidade, uma pressão externa muito grande, uma pressão interna muito grande, e a gente procura, né, depois de ter vivenciado tantos jogos importantes contra o nosso maior rival, hoje ter equilíbrio e poder passar para o nosso elenco todo. Mas, individualmente, a gente sabe que tem esse friozinho na barriga, principalmente os dias que antecedem o jogo. A gente procura, no meu caso, relaxar o máximo possível, não lembrar tanto dessa partida tão importante, para que possa, né, ter um pouco mais de tranquilidade para você ter o descanso necessário para você obter esse equilíbrio aí, principalmente no dia do jogo, para a gente possa passar essa tranquilidade para todo o nosso elenco, né, que antecede o nosso jogo. Obrigado. Só para encerrar com você, vai ter treino aberto amanhã pela manhã, você pode confirmar a respeito dessa situação e falar da sua expectativa em relação à torcida, né? Até porque você é um torcedor, você e seus familiares são torcedores da Ponte Preta, né? Exatamente. Tem a nossa programação amanhã às 9h30 no estádio Moisés Lucarelli. A partir das 10h30, os portões estarão abertos para o nosso torcedor, para poder ter a presença e levar a sua energia para o nosso elenco, poder assistir uma parte do treino também, isso é muito importante. Nossa torcida, tenho certeza que vai estar em bom número nessa partida de sábado. Pedir para o nosso torcedor que vá ao campo e prestigie desde o início, que seja realmente uma festa, né? Que a gente possa, os torcedores passar, né, aquela energia da arquibancada para dentro do campo, que contagia a nossa equipe, mas no ponto de ser uma grande festa, de mais um derby aí, sem nenhuma ocorrências em relação a situações adversas, né? Então é isso que a gente pede para o nosso torcedor, que vá nos dê esse apoio, a gente precisa demais dele, e eu tenho certeza que ao final da partida, quem sabe, a gente comemorar mais uma vitória juntamente com os nossos torcedores. Obrigado, muito obrigado em nome da Bandeirantes, mais uma vez por você atender a gente, é claro, boa sorte nessa sequência da Série C, que a Ponte possa conquistar o principal, que é o acesso. Muito obrigado, Breno. Muito obrigado à Rádio Bandeirantes pela oportunidade. E o mais importante, a gente não pode esquecer jamais, né, que estamos em busca do nosso maior objetivo, né, que é o acesso, porque a Ponte Preta não merece, né, a camisa, a instituição é muito forte para estar numa divisão dessa. Então, temos feito de tudo para que isso possa, né, no final de outubro, a gente conseguir esse acesso. E em relação ao derby, né, como é um campeonato à parte, como eu já disse, a gente contar com o nosso torcedor mais uma vez, para que a gente possa ter uma
um derby maravilhoso aí, quem sabe a gente sair vitorioso. Bom, tá aí a palavra do João Brigatti, que é o homem forte do futebol da Ponte Preta, gentilmente falando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Eu vou passar uma provável escalação da Ponte e também a parcial de ingressos para vocês comentarem, Batista, porque já eu vou falar do Alberto Valentim, que ele pode pegar um gancho pesado. A provável Ponte para encarar o Guarani, a Ponte que vem treinando forte durante essa semana, né? Treino hoje pela manhã, vai treinar amanhã também, como disse o Brigatti, a partir das 10h30 da manhã. A torcida está liberada para acompanhar a parte final do treino no estádio Moisés Lucarelli e a provável Ponte que eu estou imaginando para encarar o Guarani. Do Diogo Silva voltando ao gol, ele que cumpriu suspensão na última rodada, o Maguinho na lateral direita, o Wanderson e o Emerson na zaga e o Arthur na esquerda. No meio campo, o Dudu e o Lucas Cândido, além do Elvis, os três que foram poupados desse jogo no final de semana. Lá na frente, Everton Brito, o Jean Dias e também o Gé. Ingressos para a torcida da Ponte Preta estão sendo vendidos. Inclusive, as bilheterias estão abertas até às 7 da noite hoje. Amanhã a venda vai das 9 da manhã até às 7 da noite. E somente amanhã nas bilheterias. No sábado não tem venda de ingressos nas bilheterias. Se sobrarem ingressos da carga dos 17 mil, no sábado somente pela internet. A Ponte divulgou uma parcial hoje à tarde. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de sábado, torcida única diante do Guarani. Batista. São 17h57, quero ouvir os comentaristas. Mas antes, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimos de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, viu? Assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso, como o presunto, e leve, como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil lá, pelo BRT do Terminal Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bom, CH, sobre novidade, tem derby que tem novidade. Pode ser que esse tenha alguma novidade. Novidade que eu digo é a escalação de um jogador que não está muito bem cotado, mas de repente o técnico durante a noite sonha com aquele jogador e coloca ele para jogar. Ou esquema tático. Certa feita, Cilinho trocou o número dos jogadores. Zagueiro jogou com a 9. Ponta esquerda, naquela época tinha ponta esquerda, jogou com o número 3 e assim sucessivamente. Você acha que o Alberto Valentim vai
propor alguma novidade para esse derby em CH? Batista, eu acho pouco provável que isso aconteça. Pela trajetória do Valentim à frente da Ponte, é conceito dele, né? De repente pode aparecer o terceiro atacante. Seria uma grande surpresa ele jogar num 4-3-3. Mas eu acho que ele vai no 4-4-2 ou no 3-5-2. Ou ele joga com 3 zagueiros ou ele põe um quarteto no meio campo com a entrada do Everton Brito. Eu acho que é isso. E também não tem, se você olhar para o banco, para o elenco, muita coisa para ser feita, Batista. Né? A não ser que ele venha com uma invencionice. Né? Então, não acho necessário. Acho que ele tinha que manter na zaga ou na primeira linha o Maguinho, o Wanderson, o Emerson e o Arthur. No meio campo não tem muito... Eu escalaria de começo o Léo Oliveira, com o Dudu, Elvis e Everton Brito, e na frente Jean Dias e Gé. É isso que eu faria. Agora, surpresa pode acontecer, Batista. Historicamente, você tem toda a razão. De repente, surgem aí situações que normalmente, durante o mesmo campeonato, não aconteceram. Mas não acredito, não. Eu acho que ele vai no trivial. Repito, ou vai no 3-5-2 ou vai no 4-4-2, Batista. E teve uma vez também que o Dicá estava vetado, mas na hora do time entrar em campo era diferente. Hoje existe o protocolo da CBF, uma hora antes o time tem que ser divulgado. Na época não. Aí o Dicá só ficaram sabendo que o Dicá ia jogar quando o time subiu para o gramado. E você, Tigrão, a mesma pergunta, você acha que o Alberto Valentim, se quiser, tem possibilidade de entrar com alguma novidade ou tática ou jogador dessa situação aí que eu estou falando, hein, Tigrão? Acho que não. Acho muito pouco provável, muito pouco. Entendo, inclusive, que não tem muito o que inventar realmente. Você quer ver uma surpresa que poderia acontecer? Mas eu não acredito nela. O Alberto poupou os 2 volantes titulares lá em Caxias. O Dudu, né, que estava pendurado, e lógico, também poupou o Cândido, o Lucas Cândido. Eu acho que os 2, por terem sido poupados lá, porque estavam pendurados, vão para o jogo. Só que o Léo Oliveira, ele é volante também, ele é um cara de muita força, de muita pegada no meio campo, né? Então, como o Alberto, normalmente, pelo menos em metade dos jogos, que é metade em casa e metade fora, toda vez que ele joga fora, ele joga com 3 zagueiros. A maioria esmagadora das vezes. E já jogou com 3 zagueiros em casa também. E se ele entrar com 3 zagueiros, de repente, se a Ponte não tiver sucesso no jogo, ele vai ser esquartejado em praça pública pela torcida? Então, talvez ele pode também criar essa situação. O Léo Oliveira é muito bom jogador. E aí, ao invés de ir com 3 atacantes, até porque o Everton Brito vinha sentindo o joelho, não sei como é que está a semana de treinamentos dele, está normal, se ainda sente alguma coisa, mas se tem uma surpresa que eu acho que poderia acontecer, era ele dar mais consistência de pegada no meio-campo, liberando o Dudu. O Dudu é um cara que chega muito à frente, inclusive chuta bem a gol, já fez gol aí no campeonato, quase que numa condição de centroavante, né? Pegou um rebote ali dentro da área e tal. Então, se ele vem, por exemplo, com essa zaga, com 2 zagueiros, para ele não assinar nenhum atestado de retranqueiro, isso é o rótulo que a torcida iria colocar nele. Não sou eu, não. Mas se ele vem com 3 zagueiros em casa, ele poderia ter esse rótulo. Então ele vem com a linha de 4, e aí ele vem com Lucas Cândido, Dudu e Léo Oliveira e Elvis. Aí veja a liberdade do Elvis para chegar, para encostar em Gé e Jean Dias. Essa é uma surpresa que, se acontecer, para mim é surpresa, porque ela não está sendo cogitada, quer dizer, mas eu entendo que ela é viável, que pode acontecer, até conhecendo o estilo de trabalho do Alberto Valentim. Agora, se ele vem com o Everton Brito, que está inteiro, e aí ele faz o tripé no meio,
e põe Everton Brito com o Jean Dias e com o Gé à frente, ele tem um esquema híbrido, né? Porque o Jean Dias tem muita facilidade para voltar e fazer uma das meias. Para, às vezes, receber a bola numa linha mais para trás, mais próxima do meio-campo, e não lá, numa beirada do campo ofensiva, para entrar com a bola para iniciar a construção das jogadas. Então a Ponte teria, dependendo do posicionamento do Everton Brito, ela teria um 4-3-3, então ofensivo, a torcida adorou, mas ela teria uma variação durante o jogo para um 4-4-2, dependendo do posicionamento dele. Se o Everton Brito estiver inteiro, semana de treinamento sem nenhum problema, eu acredito mais nessa formação, porque ele marca também. Ele não é um volante marcador, longe disso, mas ele acompanha bem pela beirada o lateral adversário e ele por dentro marca, corre, ele é um jogador muito intenso e que tem, dentro do que é o padrão técnico da Série C, ele tem uma técnica apurada para os padrões do campeonato. É um jogador que sabe jogar, né? Eu aposto mais nessa. De Diogo Silva, Maguinho, né? A dupla de zaga essa que vem jogando mesmo com Wanderson, Emerson Santos e Arthur. É aí o meio, onde pode haver a surpresa, mas eu não acredito muito não. Com Dudu, com Lucas Cândido, Elvis e Everton Dias, e a dianteira com Jean Dias e Gé. Esse é o time que eu acredito. Agora, pode amanhecer um cara gripado, o outro pode ter um desconforto intestinal ou estomacal. Já aconteceu várias vezes. Pode alguém no último treino sentir aí a musculatura. Pode ter um entorse, uma contusão qualquer. Então certo. Isso, dentro de uma normalidade, é o time que eu acredito que a Ponte vai colocar em prática contra o Guarani no grande derby do sábado, no estádio Moisés Lucarelli. 18:08. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. E o Valentim vai pegar gancho ou não, hein, Breno Beretta? Ele corre o risco de pegar, viu, Batista? Porque ele vai ser julgado na segunda-feira pela primeira comissão disciplinar do STJD. Ele corre o risco de pegar um gancho de 180 dias de suspensão. Qual foi o motivo? A suposta presença dele no jogo contra o Ituano no Novelli Júnior. O que aconteceu naquela oportunidade? A árbitra, a Daiane Muniz, na súmula, foi informada pelo
delegado Marcelo Rezende sobre uma possível aparição do treinador no vestiário visitante nos camarotes do estádio. Vale lembrar que quando o técnico está suspenso, ele não pode comparecer ao estádio. Eu até citei no jogo do Guarani com a equipe do Náutico no final de semana sobre o Hélio dos Anjos, até o Tigrão relembrou esse caso. Ele falou, não pode aparecer em camarote, em vestiário, em lugar nenhum, né? Abre aspas, fui informada pelo delegado senhor Marcelo Rezende que Alberto Valentim, suspenso, foi identificado no interior do vestiário da sua equipe durante o intervalo da partida e em um camarote durante o jogo. Reforço que nenhum membro da equipe de arbitragem presenciou o fato, descreveu a Daiane Muniz. Agora ele vai ser julgado. Se ele for suspenso, pode pegar até 180 dias de gancho, Batista. 18:11, Derby 210. Ponte Preta e Guarani no Brasileirão 2025, Série C. Dia 2 de agosto, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Derby 210, acompanhe aqui na Rádio Bandeirantes com a equipe esportiva de maior audiência no interior, eleita para o hall de notáveis da CESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. E Clínica Prime Men. Sua autoestima começa na saúde íntima. Chame pelo WhatsApp 19, que é o código aqui da região, 99787-7603. Clínica Prime Men. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Brasileirão Série C é na Band. Todo sábado às 5 da tarde, a bola rola ao vivo na tela da TV Band. Os clubes da nossa região na disputa pelo acesso à Série B do Brasileirão. E todos os jogos de Guarani e Ponte Preta você acompanha na Rádio Bandeirantes com a melhor equipe comandada por Carlos Batista. Seja na TV ou no rádio, Brasileirão Série C é aqui na Band. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Leandro Paulista. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo de ida às oitavas de final da Copa do Brasil, realizado ontem na Arena Itaquera. Vitória do Corinthians pelo placar de 1-0 sobre o Palmeiras, gol do Memphis Depay no segundo tempo. O Timão jogou com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, Raniele Martinez e Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Já o Palmeiras iniciou a partida com Everton no gol, Giai, Gomes, Fux e Piquerez, Aníbal, Lucas Evangelista e Maurício, Facundo Torres, Sousa e Vitor Roque. O único gol do jogo, portanto, marcado pelo Memphis Depay. Esse gol foi marcado aos 34 minutos do segundo tempo de cabeça. Vitória do Corinthians, jogo que teve a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Teve um gol anulado do Palmeiras por impedimento com o auxílio do VAR. Público de mais de 45 mil torcedores. Enfim, a vitória do Corinthians neste jogo de ida das oitavas de final. A volta na próxima semana no Allianz Parque. E aí o Corinthians joga por um empate para se classificar às quartas de final da competição. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Esporte em Debate hoje até às 19h30. Hoje no programa nós vamos fazer o sorteio já 4 ingressos para o Termas de São Pedro mais um rádio portátil da Mundial. Para participar é muito fácil. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link onde o pessoal deixa comentários. Clique no link e vai para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Já tem o sorteio. Então, eu repito, 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. A retirada terá obrigatoriamente que ser até o dia 4 de agosto. 4 de agosto. Que dia que é dia 4? Segunda-feira, das 9 até a 1 da tarde e das 14h30 às 17h30. Caso não possa vir, aí você, evidentemente, né, não participa. Que daí participa, não pode vir buscar. Aí tira a vez daquele que pode vir buscar, tá bom? Então, você que pode vir buscar até na segunda-feira, dia 4, nesses horários, participe e boa sorte para você. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Batista, quero mandar um grande abraço aqui pro André Luiz Cremasco, que é nosso vizinho aqui, vizinho de muro, aqui em Valinhos, né? E ele está recebendo já há 25 dias na sua residência, passando férias aí, né? O filho de um grande amigo dele que reside nos Estados Unidos, acho que é lá no Texas, é o Gustavo Soares Seglio, acho que a pronúncia é essa mesma, Glio, Seglio, e o pai dele que está lá nos Estados Unidos nos ouvindo é o Paulo Seglio, são bugrinos roxos, estão aqui coladinho com a gente, ouvindo no YouTube. Então, um grande abraço, viu, Gustavo? Muito obrigado aí por ser nosso ouvinte aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Um abração pro Paulo, que tá lá na América nos ouvindo, essa turbulência toda, né? Gostaria até de saber o que é que ele tá achando de tudo isso, e tarifaço, e tem coisa que ficou isenta, e tem coisa que não ficou,
e a carne do boi não ficou, mas o avião ficou. É um negócio de maluco. Então tá realmente bastante turbulenta a relação diplomática aí entre o Brasil e os Estados Unidos, mas daqui a pouco tudo isso passa, até porque todo mundo tem juízo e são países historicamente muito amigos. Então um abraço para vocês, ao Paulo, que está lá nos Estados Unidos, um abraço para o Gustavo, que está aqui, vizinho da gente. Daqui a pouquinho vamos nos ver, inclusive pessoalmente. Ele vai mandar umas fotos lá para o pai dele, o Gustavo Soares Séglio. Um grande abraço para vocês, obrigado pela audiência. Tomara que alguém coloque rapidamente água na fervura nesta briga diplomática e também comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, e que corra tudo bem para todos nós. E um abraço para todos que estão nos ouvindo aí, especialmente para as pessoas aqui citadas que tratam, viu, Batista, a nossa equipe com muito carinho. E quem também está nos Estados Unidos nos ouvindo, mas só que em Orlando, é o Claudinei do Proença. E ele está dizendo aqui que lá está 50 graus. É o verão norte-americano, né? E ele diz: boa tarde, Batista. Tem como saber qual o jogador dos titulares da Ponte Preta que nunca disputou um derby? Bom, isso aí é assunto para o incomparável Edu Pinheiro, jogador da Ponte que nunca disputou um derby. Abraço para você, Claudinei do Proença, ele que está em Orlando e está ouvindo a Rádio Bandeirantes. E agora há pouco veio aqui na porta do estúdio digital da Rádio Bandeirantes, e mandou um grande abraço para você, Tigrão. Capone. Conversei com ele aqui, lembrei daquela vez que você foi buscar o Capone lá em Mojimirim. E aí o programa que a gente participava lá era da meio-dia até 1h30. Você e o Capone saíram a 1h30 do estúdio, era 8 da noite, a esposa do Capone no shopping, desesperada, esperando o Capone, e vocês estavam consumindo Danones, né? Não é isso. O Capone disse que queria almoçar. Depois minha mulher vai ficar andando no shopping, eu não tenho muita paciência. E aí nós fomos numa churrascaria, aliás, luxuosíssima, né, ali no Tapetão. E aí o Capone viu que tinha lá uma geladeira repleta de iogurte. E a gente começou a degustar carne, um torresminho, uma aguinha mineral. Falei: Capone, 4 horas, sua esposa acho que já comprou o shopping inteiro. Não, deixa ela lá, ela gosta. Bom, resumindo, né? Capone saiu feliz aquele dia, viu? E a esposa dele achando que ele tinha sido sequestrado. Mas jogou muita bola o Capone. É uma figura, né? É uma figura. Eu conheci o Capone no Mojimirim. Jogou na Ponte, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, teve lá na Turquia. Aliás, o Batista, o Capone era o grande âncora do carrossel caipira do Vadão lá no Mojimirim. O Capone era o líbero, né? Era o cara que jogava entre os dois zagueiros, era uma espécie de terceiro zagueiro. Sem a bola ele marcava atrás, ele ficava dando suporte atrás dos dois zagueiros, e com a bola ele saía e ele iniciava todas as jogadas. Baita de um jogador. E o próprio Vadão me falou isso. Falou: nossa, e os Capone caras, é o equilíbrio. Capone é o cara do time. Os técnicos fazem isso hoje e dizem que é novidade. Que novidade o quê? O Vadão leu muito Rinos Mítios, né? E estudou e viu muitos jogos. Então, na seleção holandesa de 1974, chamado Carrossel Holandês, por isso que o Mojimirim do início dos anos 90, com Capone, Leto,
Valber, Rivaldo, né? Era chamado o carrossel caipira. Mas o Capone era o cara que dava o equilíbrio, né? Ele que era a ponta do vértice ali, do triângulo, dos 3 zagueiros. Sem a bola mais atrás, com a bola ele saía com ela. E tinha qualidade, né? Saía tocando, distribuindo, iniciando as jogadas. E ali, dali pra frente, um timaço. Então, gosto muito do Capone, tô com saudades do Capone, que é um baita de um cara. Mas aquele dia eu vou falar pro seu negócio, hein? O homem parece que tava com uma pedra de sal na garganta. 18h26, há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse para saber mais cortag.com. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Ô Batista. Oi, Tigrão. Então, falei aqui do Gustavo Soares Célio, e o pai dele, o Paulo, realmente Estados Unidos. Ele está aqui passando férias, o Gustavo. Vai embora no domingo, salvo engano. O Paulão tá lá nos Estados Unidos, mas é no Texas mesmo, tá? Estão nos ouvindo, um aqui no Brasil, o filho, e o pai nos ouvindo lá nos Estados Unidos. São 18h28. Informações do Guarani. Pedro Piscinato está chegando no pedaço, diz aí, Pedrão. Fala, Batista. O técnico Matheus Costa ganhou um reforço para o Derby 210. Alan Santos, zagueiro e capitão da equipe do Guarani, volta a ficar à disposição do treinador depois de se recuperar de uma lesão na coxa. E lembrando ele que se machucou na partida contra o Anápolis, desfalcou o time na partida contra o Náutico e volta a ficar à disposição para o clássico do próximo sábado. E outra novidade que pode pintar nesse derby é a presença de Ryuta Takahashi. A pedido do treinador Matheus Costa, ele foi integrado ao elenco de jogadores que treinam em Sorocaba durante toda essa semana e quem sabe aí não aparece como opção no banco de reservas no sábado. Elenco esse do Guarani que tem Emerson, lateral esquerdo, como um dos mais antigos nesse grupo de jogadores. E o Emerson, que já vai para o seu terceiro derby, falou um pouco sobre a expectativa que ele tem para esse jogo de sábado. A nossa expectativa é a melhor possível, né? A gente tá focado, tá pilhado pro clássico. A gente sabe da importância que tem, né? Ganhar um clássico, ainda mais na situação que nós estamos. Acho que vai dar um ânimo muito maior para a gente seguir na competição. Cara, eu já tive boas experiências lá, né? Meu último clássico que eu joguei ano passado lá, a gente ganhou. Então, eu sei da importância que é, né, ganhar um clássico. Eu sei a representatividade que é para a cidade, para o Guarani, tudo isso envolve, né, esse derby. E eu acredito que o grupo está muito focado, a gente vai fazer um trabalho intenso, muito forte, porque a gente vai para conquistar um resultado positivo. E o lateral esquerdo do Bugre destacou também a importância desta semana fora da cidade de Campinas, uma semana completa de treinamentos, jogadores, comissão técnica, todos unidos ali antes do clássico do próximo sábado. Isso é importante, né, para a gente estar junto ali, tá focado, né, desligar de tudo ali, de rede social, de tudo, e focar nesse derby, né? Uma semana boa que a gente vai conseguir trabalhar, né? Ele vai conseguir mostrar o que ele quer e a gente assimilar da melhor forma possível, que também tem pouco tempo aí pro clássico, mas a gente
entendendo bem o que ele quer, acredito que vai dar tudo certo, a gente vai sair vitorioso do derby. O Guarani realiza ainda hoje a última sessão de treinamentos na cidade de Sorocaba. Toda a delegação bugrina deve chegar amanhã antes do horário do almoço na cidade de Campinas. E lembrando mais uma vez que amanhã, a partir das 4h30 da tarde, treino aberto no Brinco de Ouro. Torcedor que quiser ir dar último apoio aos jogadores, amanhã a partir das 4h30 da tarde. Batista? Bom, são 18h31. Ontem falamos aqui sobre o Corredor Verde. Se a torcida do Guarani pretendia fazer essa atividade. E aí, Pedro Piscinato, tem alguma informação? Tenho sim, Batistão. Está confirmado o Corredor Verde, tradicional evento ali, pré-jogo, promovido pela torcida do Guarani, no sábado, no Hotel Nacional Inn, ali na Avenida Prestes Maia, aqui mesmo na cidade de Campinas. O ônibus sai às 2h30 da tarde, então acredito que esse é o momento maior ali da festa, a última despedida para os jogadores. E quem anunciou essa festa foi o Corredor _ Verde GFC. É um perfil no Instagram que é o responsável por organizar essa festa. Então, sábado, no Hotel Nacional Inn, o grande momento ali é às 2h30, que o ônibus vai sair. Então, um pouquinho antes, torcedor bugrino que quiser comparecer, desejar boa sorte aos atletas, chegar um pouquinho antes ali, porque às 2h30 da tarde o ônibus parte para o estádio. Batista? Então, repita aí o Instagram, né? Para quem tiver um interesse, for bugrino e quiser fazer parte, repita aí, porque daí o pessoal entra em contato pelo Instagram. O Instagram é Corredor _ Verde GFC. É um perfil, soma mais de 3.000 seguidores no Instagram e eles sempre estão anunciando ali quando o Guarani vai promover esse tipo de recepção ou tipo de despedida para os jogadores. Então quem quiser, Corredor _ Verde GFC. Ouviu um chamado? Sim. Fala, Tigrão. Só uma dúvida minha, aproveitando que o Pedrinho está aí com a gente ao vivo. O Guarani vai realizar treino aberto. Sim. O último treino. E a Ponte, o João acabou de falar com a gente aqui, o Brigatti, também na sexta-feira começa fechado e depois das 10h30 abre. Pergunto, qual o horário do treino aberto do Guarani na sexta e do treino, o João já disse aqui que é na sexta de manhã. Porque daí já começa a ter uma preocupação, né? Treino aberto do Brinco, treino aberto no Majestoso. Se o horário for o mesmo ou muito próximo, você já sabe o que eu estou pensando aí, né? Tomara que não tenhamos nenhum tipo de problema aí, porque os estádios são muito próximos, né? Tem apenas a Avenida Ayrton Senna aí, cerca de 700, 800 metros de distância. Então não sei se o Pedrinho tem aí o horário em que será realizado o treino também franqueado à torcida do Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tigrão, o treino aberto para a torcida do Guarani será na parte da tarde. O elenco chega de Sorocaba no período da manhã e o treino será na tarde. Está marcado para as 4h30 da tarde. Então na Ponte de manhã, 10h30 e no Guarani na parte da tarde, 4h30 da tarde. Ô, CH, a sua opinião, a pergunta mesma que eu fiz com relação à Ponte sobre novidades. O técnico está chegando agora, a expectativa é de que ele vá mexer no time. Mas novidade mesmo, esquema tático, jogador, algum jogador que ninguém está imaginando que comece jogando, por exemplo, Takahashi, está em Sorocaba. Ele pode ser relacionado. Será que começa jogando? O treinador faria isso? Novidades. Time do Guarani pode ter ou não, hein, CH? Não acredito. Até uma novidade pode pintar. Não o japonês. Eu acho que o japonês pode ir para o jogo, ficar à disposição, mas de começo eu acho muito pouco provável. Porque historicamente a gente sabe que o derby ele é um jogo de muito confronto, né? Um jogo muito físico, principalmente no meio campo. Então, é mais o que eu faria, tá? Eu não sei o que o treinador vai fazer.
De repente pinta lá o japonês de comércio, legal, se ele for bem, parabéns, está tudo certo, nada contra. Até assisti ele da internet, acho que ele não está pronto, mas eu não sou treinador do Guarani, não é? Então, boa sorte ao Matheus, mas grandes novidades, eu não tem nem jogador para fazer isso, não é? Não tem, o Guarani tem um elenco limitado, ele tem alguns problemas que ele precisa resolver. O primeiro é na cabeça da área, o Cadi não funcionou ali, não é? O Caio Melo não pode ficar fora desse time, por mais que ele esteja em má fase, e eu concordo com isso, mas ele é um cara que tem um toque diferente no meio campo. Ele faz uma transição com mais qualidade, ele pensa o jogo, pelo menos. Veja o que aconteceu na última partida aí, o pouco que ele jogou no segundo tempo, o que virou, né? As bolas viradas, o controle de bola no meio campo, os passes corretos. Ele jogou um pouquinho só, não é? Então ele não pode sair do time. Agora o restante não dá para levantar bandeira aqui não. Cauã, Mirandinha, aí é com o treinador, com esse convívio no dia a dia dos jogadores, ele conhecendo cada um por característica, por personalidade e também considerando, claro, a parte física. Enfim, tem uma série de componentes que pode determinar a estratégia do jogo, mas o que mais determina é a característica da ponte. Então, eu estou insistindo desde segunda-feira num negócio aqui que eu não sei se ele vai conseguir colocar em prática. Mas os times do Matheus, eles, quando perdem a bola, por algum motivo, seja em qualquer lugar do campo, o time pressiona para recuperar a bola. Eu não sei se em pouco tempo ele vai conseguir aprimorar ou implantar esse tipo de estratégia. De qualquer maneira, respondendo objetivamente a sua pergunta, não acredito em grandes novidades, Batista. 18h37, olha, se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos narrando futebol, é que jogo bom se ganha no preparo. Não adianta ter talento, tem que treinar, cuidar do físico, da cabeça e da saúde íntima também. E nessa hora, o homem que quer continuar jogando bonito precisa conhecer a Prime Men, uma clínica completa e especializada em saúde e estética íntima masculina. Eles tratam ejaculação precoce, reposição hormonal, aumentam a performance e ainda fazem a harmonização íntima, como engrossamento e aumento peniano. Tudo com tecnologia de ponta e discrição total. É como um centro de excelência, parceiro. Você entra lá preocupado e sai confiante, pronto para meter aquele golaço na cama e na vida. Nada de jogar no sacrifício, nada de fingir que tá tudo bem. O craque se cuida, o craque se prepara. Então, anota aí o telefone que é o WhatsApp para você fazer o contato. 19, que é o código de área, e o número 99787-7603. Vou repetir. 19, código de área, e o número 99787-7603. Chama no WhatsApp, mande uma mensagem e entre em campo com a autoestima de artilheiro. Prime Men, onde o homem vira o jogo. E você, Tigrão, a mesma pergunta, caso queira, treinador Matheus Costa do Guarani. Se quiser fazer um mexido, um negócio diferente, ele tem condições para fazê-lo? E se você acha que ele vai modificar muito o time do Guarani e vai aparecer com alguma novidade? Vai aparecer com novidade, mas eu não acredito no Takahashi desde o início. Não acredito. No banco, sim. E seria uma grande atração. Até porque, né, quem não viu os jogos aí da Copa Paulista não conhece o cara.
E aí você já pensou, 15 do segundo tempo ele vai para o aquecimento e entra fazendo fumaça? Vai ser um elemento surpresa a favor do Guarani. Acredito nisso. Agora, no time que inicia a partida, eu acho que ele vai optar pelo Cadi ou pelo Kelvin. Não acredito nos dois juntos. E eu acho que um outro cara que perdeu espaço, mas era titular e vinha fazendo um campeonato bem razoável, pode voltar no derby. Eu estou falando do Matheus Sarará. Então o Guarani vai ter Cadi e Sarará ou Kelvin e Sarará. Isso é uma opinião. Eu faria assim. Não tenho nenhuma informação privilegiada. Não acredito sim em Cadi e Kelvin, de início. E acho também, e todos sabem disso, que a necessidade de vitória, fora a questão da rivalidade, que é o campeonato à parte, essa coisa toda, mas que a necessidade de vitória do Guarani é maior do que da Ponte. Porque o Guarani está a 5 jogos do final, tem que chegar aí a 28, tem 16 pontos, tem que fazer 12 em 15, ou no mínimo 11, para fazer 27, não é garantia de classificação. Já a Ponte com 26, com mais uma vitória em 5 jogos, estará classificada e sem susto. Então, claro que a Ponte quer vencer de qualquer maneira, para já definir a classificação, e também em nome do campeonato à parte, da rivalidade gigantesca, mas em termos de campeonato, deixando um pouquinho a rivalidade em segundo plano, o Guarani tem mais necessidade de vencer. Ainda assim, eu não acredito em 3 atacantes no Guarani. Então, a zaga é uma grande notícia, essa volta do Alan Santos. Está liberado, está treinando. Ele é um cara que é capitão do time, que tecnicamente é bom jogador, que é, para mim, hoje, o grande líder do time dentro de campo pela sua experiência e até pelo histórico que ele tem de Guarani aí, né? De já ter jogado lá atrás, de ter voltado para essa temporada. Enfim, ele já é uma espécie de gerente aí dentro de campo. Então é uma grande notícia para o torcedor do Guarani a volta do Alan Santos. Fora isso, não dá para imaginar nada de muito diferente, além de Andrei, Cicinho, Rafael Rodrigues, Alan Santos voltando e Emerson Barbosa titularíssimo. Aí no meio é que podemos ter alguma surpresa. Eu acredito, eu pelo menos, faria Kelvin, Sarará, Isaac e Diego Torres. E faria 2 atacantes contundentes. 2 atacantes ofensivos. Um mais de beirada e um mais de área. O de beirada, o Mirandinha, e o centralizado, o cara que joga dentro da área, o Bruno Santos. Seria um 4-4-2, também com alguma possibilidade de variação para um 4-3-3, quando o Isaac caísse lá pelo lado esquerdo. Como uma espécie de terceiro atacante pelo lado esquerdo, pegando a bola na beirada esquerda, ele que é destro e sempre tentando fazer a diagonal para bater em gol com a perna direita, que é a boa. Trazendo a bola para a perna favorável. Agora, é tudo conjectura, né? É tudo muito difícil, especialmente num jogo como esse, quando todo mundo esconde as escalações às 7 chaves. Eu só não acredito em 3 atacantes do Guarani, como ele colocou contra o Náutico, com Gabriel Silva, com Bruno Santos e com Mirandinha. Não acredito. Até porque o Gabriel Silva saiu sentindo, também não sabemos a real condição física dele. Então eu acho que o Guarani poderá ter um 4-4-2, até com alguma variação para um 4-5-1. E uma outra possibilidade é ele, de repente, meter 3 volantes, aí ele manteria o Cadi com o Kelvin, algo que eu não faria, mas ele poderia manter, voltando o Sarará e fechando com o Diego Torres. Aí um quadrado, para tentar ganhar a briga de ocupação de espaços no meio-campo. Aí à frente, o Bruno Santos é titular absoluto e ele poderia aí sim optar por Mirandinha ou Isaac. E nessa segunda opção que eu dei aqui, que eu sugiro,
não que eu faria, mas que a gente imagina que possa acontecer, aí o Guarani poderá ter uma variação de desenho tático, de 4-4-2 para até um 4-5-1 em alguns momentos, com liberdade para chegar à frente o Diego Torres e também o Isaac. São possibilidades, mas na real nós vamos saber tudo isso às 16 horas do sábado, quando, por protocolo, os treinadores têm que divulgar as equipes. Batista. 18h46, hoje até 19h30. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês, viu? Este ano, a roleta premiada está de volta com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Vale compras de até R$100 e brindes exclusivos. Seu cupom deve conter uma das marcas participantes da promoção. São elas: Nakata, Taranto, Ranale, Recrim, KS, KPA, KIT e CIA, Jurid, Perfect e Mobersani. Este é um grande momento para fazer aquela revisão no carro e garantir um presentão da Rocha Autopeças. Acesse agora rochaautopeças.com.br, confira as regras para participar no Roleta Premiada e encontre a loja mais próxima de você. São 7 lojas esperando por você. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play.
Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Gianni. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Gianni. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Cortag 30 anos. Com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man. Sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. Bom, nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band também, é Dario Rirena, ele que já foi protagonista em Derby e se tornou um dos grandes ídolos da Ponte Preta. Ô Rirena, que prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui na Bandeirantes, falar com você, falar diretamente pro torcedor pontepretano, um abraço. Você tá na Argentina, né? Obrigado por el convite, sí, estoy en Argentina. Siempre es un placer hablar con você, hablar para que la gente de torcedor de Ponte Preta me escuchen. É um prazer muito obrigado. Agora, o dia 11 de outubro de 2003 deve estar na sua cabeça até hoje, né? Por onde você vai, eu imagino aqui em Campinas, torcedor pontepretano, eu acho que deve pedir uma foto, pedir autógrafo. Você imaginava, quando você estava na concentração aquele dia, que você ia ser o cara do jogo e marcar 3 gols? Verdad que foi algo muito especial, não solamente para minha carreira de futebol, sino para minha vida. Não pensava que ia ser algo tan especial, tan loco, tan lindo. No sé explicar cómo la sensación que tiene uno de todo ese cariño, de toda esa adrenalina, de todos juntos, ¿no? Hasta el día de hoy es inesquecible del momento, del partido de juego, de los torcedores, de mis compañeros, de la máscara, de todo. Quando o Abel Braga ele passou a escalação para vocês, né? Eu gostaria que até você recordasse para o torcedor. Você já vinha jogando como titular nos últimos jogos? Como que foi aquele dia em especial e a preparação para esse jogo? Abel é um técnico que sabe que tem muita. Ele fala, chega ao jogador. Él tiene un carisma con el jugador mucho. Y lembro también en que Fabrício Carvalho estaba jugando, después él se fue embora. Cosas que acontecen en la vida, ¿no? Yo creo que Dios quiso que yo esté en su momento de vestir esa casaca número 9 y regalarle todo ese cariño, esa adrenalina al torcedor, ¿no? Que tanto merece. E Derby é muito mais Derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Martins.
18h55, hoje até 19h30. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores, salgadas, doces e tem pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 até as 22h30. Aproveite também, porque tem chopp geladíssimo, chopp Brahma, geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Faça o happy hour lá no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos servindo você com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, ali bem na esquina com a Cônigo Cipião. A entrada é pela Cônigo Cipião e em frente tem um estacionamento. Estacionamento em frente ao restaurante para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Ô Batista, boa tarde. Eu discordo plenamente do que o Greger falou sobre o jogador lá, o japonês do Guarani. Eu acho sim que deve dar uma oportunidade para ele, porque vai continuar com o mesmo time. Tira Isaac, entra Giovani, tira Giovani, põe Isaac e nada se resolve. Caio Melo não corresponde. O argentino lá, o Torres, também não está dizendo por que está aí, não está fazendo nada. Eu acho sim que deve dar uma oportunidade para o japonês e quem sabe o Takahashi possa fazer alguma coisa. Porque hoje podemos dizer, o time da Ponte é muito mais forte, mais técnico do que o time do Guarani. Infelizmente não queria dizer isso, mas sou obrigado a dizer. Então eu discordo plenamente da opinião do Greg, embora a opinião é dele. Um abraço, Batista. Abraço, muito obrigado. O Gleiger falou, o Takahashi vai ser a solução do Guarani. Ninguém falou isso, né? Que o Takahashi vai ser a solução. Eu, há bastante tempo, desde que vi o Takahashi pela primeira vez, estou pedindo para que o Guarani relacione, coloque no banco, coloque um pouquinho, dá alguma minutagem. Não é ele que vai resolver o problema, não é isso. Não é essa a colocação. Não é esse o caminho. É dar minutagem, é ver o que acontece. Copa Paulista não tem nem comparação. Tem que ficar na Copa Paulista. Série C é muito mais difícil. Quem é que pode afirmar? Não jogou nenhum minuto na Série C. Como é que alguém pode afirmar que ele não tem capacidade para jogar na Série C? Tanto cabeça de bagre, jogando aí, e o Guarani contratou e pagou dinheiro, agora mesmo, né? Estava querendo aí contratar mais um meia, Cássio Gabriel, o Cassinho, que inclusive foi formado aí nas categorias de base do Guarani. E aí tem um japonês e não dá oportunidade. Quem sabe agora o Matheus Costa possa dar oportunidade para o Takahashi. Então, primeiro dá oportunidade. E aí depois é que nós vamos saber se ele tem ou não tem capacidade de jogar na Série C. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Tigrão, CH,
Gleger. E a Ponte Preta com salários atrasados, hein? Será que vai ganhar o derby? Tem que pagar o salário, porque se não pagar o salário dos jogadores atrasado, não vai ganhar o derby. E o Transferban? Berlim? Cadê? Falou que ia pagar até essa semana aqui. Cadê o Transferban? Não pagou para trazer jogadores? Cadê os jogadores? Tandy Negrão. Abraço, obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Aqui é o Osias de Barão Geraldo. Então, Batista, se eu fosse escolher Diogo Silva, o goleiro. E outra, o Takahashi tem que entrar no segundo tempo. Fala pro Breno aí, falar pra pôr o Takahashi no segundo tempo. E ele vai fazer o gol no derby, hein? Valeu, tudo de bom pra vocês aí, um abraço. Abraço, muito obrigado. Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibrar com o seu time do coração? Com o Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo? O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa. Com ele, a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora para saber mais. Desktop.com.br. Assine já. Desktop sempre ao seu lado. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Vamos ao tema número 1. Denunciado por má conduta em relação a apostas, Lucas Paquetá foi absolvido pela Justiça. A comissão reguladora considerou que acusações feitas pela Associação de Futebol da Inglaterra não foram comprovadas no tribunal. Com a decisão proferida nesta quinta-feira, o meia do West Ham está liberado para atuar. Não cabe recurso. Pauta 2. Flamengo recusa quase 100 milhões do Leipzig, da Alemanha, por Léo Ortiz. Clube do mesmo grupo que o zagueiro defendeu pelo Red Bull Bragantino por 5 anos, fez proposta de 15 milhões de euros nos últimos dias e teve recusa imediata do rubro-negro. Expectativa é de novas investidas pelo jogador. Pauta 3. O atacante William Potker, do CRB, usou uma rede social para esclarecer o lance da falta sobre o lateral Fagner do Cruzeiro no jogo de ontem, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador do time mineiro deixou a partida com um trauma no tornozelo. Fagner revelou, disse que, após o duelo, que o William Potker teria dito que gostaria de ter quebrado o pé do cruzeirense. Em nota, Potker negou e lembrou que o lateral já quebrou a perna de um companheiro de profissão. E aí, CH,
qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Na minha opinião, uma grande notícia que foi comprovada a inocência do Paquetá. Até que, enfim, esse moço que vive há mais de um ano num inferno que é provar algo que ele não fez. A justiça já determinou isso. Tinha suspeita, ele provou que não tinha nenhum tipo de participação em site de apostas. Que bom que ele possa agora, de maneira tranquila, correta, como sempre fez, não é? Usufruir da carreira dele. É um bom jogador, um jogador que serviu durante muitas vezes a seleção brasileira, e eu fiquei muito feliz com essa, entre aspas, absolvição, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje? Esse também, né? Não deixa de ser uma grande notícia. Agora, é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Quem é que levantou essa denúncia? Quem é que procurou evidências? Quem é que acusou o jogador? Quem é que provocou o afastamento do jogador dos gramados? Quem é que provocou a ausência dele das últimas convocações da seleção brasileira? E agora? Quem é que paga? Quem é que indeniza todos esses danos? Existe uma questão financeira, existe uma questão moral e existe um tal de um dano moral aí também. Quem é que repara e reconstitui aquilo que foi perdido? E o sofrimento pelo qual o jogador passou? Não. Ele foi considerado inocente e a carreira segue. Mas independentemente do julgamento agora divulgado, e me parece que de forma irrecorrível, né? Não há que se falar em interposição de recurso, mas o jogador já sofreu uma pena. O jogador já teve uma condenação e cumpriu uma pena duríssima sobre a sua carreira, que sofreu uma interrupção, que ficou com uma mancha. E agora? Quem é que foi o artista que levantou isso? Essa suspeita de que ele teria tomado cartões amarelos para favorecer apostadores de forma deliberada, propositalmente. Não ficou nada provado. E agora ele foi considerado inocente. E ninguém vai pagar essa conta? Eu acho que ele deve processar em todas as instâncias, e ele joga na França, quem levantou esse tipo de questão, de suspeita, que virou acusação, e que virou afastamento, e que virou quase que um linchamento moral no mundo do futebol. Quem é que paga essa conta? Quem é que restitui, que indeniza isso para o jogador? Vamos aguardar. Eu, no lugar dele, depois de todo esse sofrimento, procuraria sim a tutela da justiça para tentar reparar este imenso prejuízo moral, emocional e financeiro que ele sofreu. Quem denunciou o Paquetá foi a Federação Inglesa de Futebol. Tem que ir para cima dela, então. Ela provavelmente estava respaldada em alguma informação que normalmente é fornecida pelas plataformas, né, que promovem esse tipo de atividade. E onde eu falei França, entendo Inglaterra, e a federação estava respaldada, muito bem, por alguém que forneceu, tá bom. Então, nesse caso, não sei se é cabível, mas acho que a Federação Inglesa até entra como terceira de boa-fé, que ela recebeu a informação e tentou tomar providências. Ela não foi omissa. Agora, quem gerou essas informações? Baseado em quê? Tem prova material? Tem prova irrefutável em mãos? Que tipo de responsabilidade é essa que sai apontando o dedo de forma tão grave e arrebentando com a vida de um ser humano e agora não paga por isso? Eu não concordo. E acho que o Paquetá deveria ir até as últimas consequências para passar tudo isso
em Pratos Limpos. E felizmente na Inglaterra tem um tribunal isento, imparcial e que faz o julgamento baseado nos laudos, nos fatos, nas comprovações. E com isso, como não conseguiu comprovar, não teve nenhuma comprovação, aí o tribunal absolveu o Paquetá, felizmente, porque ele é um jogador que pode contribuir com a nossa seleção na próxima Copa do Mundo. E você, Breno, qual o tema que você escolheu para o programa de hoje dos 3 apresentados aqui pela produção? Olha, Batista, eu escolhi sobre o Léo Ortiz no Flamengo. Veja só a importância de um jogador, né? Para o Flamengo recusar a proposta de quase 100 milhões de reais, é um cara que está encaixado na zaga do Flamengo. Ele poderia jogar na Europa, no RB Leipzig. Eu sei que todo jogador tem o sonho de jogar na Europa, possivelmente teria um aumento salarial, mas o Flamengo não quer liberar o jogador, porque é muito difícil achar um jogador com a qualidade dele, para repor e também para entrar no esquema do Felipe Luiz. Eu acho que acertou o Flamengo, e o Flamengo, que está se reforçando também no mercado, não quer perder jogador porque quer disputar os principais títulos da temporada, e é por esse motivo que o Flamengo está muito bem organizado. Eu acho que acertou o Flamengo e também o jogador de ficar aqui no Brasil, Batista. 19h11, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa do Brasil. Ontem, mais jogos de ida das oitavas de final foram realizados. Em Itaquera, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0. No Beira-Rio, vitória do Fluminense, fora de casa, 2-1. Cruzeiro e CRB empataram por 0-0. 0-0 também para CSA e Vasco. E o Bahia venceu o Retrô pelo placar de 3-2. Hoje, 7h30, tem São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi. E às 9h30 no Maraca tem Flamengo e Atlético Mineiro. Lembrando que na terça-feira o Botafogo havia vencido o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0. Os jogos de volta serão realizados na próxima semana. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, 20ª rodada, a primeira rodada do retorno, tem Vila Nova e Coritiba, 9h35. Lembrando que na Série B, a liderança é do Goiás, seguido pelo Coritiba, Novo Horizontino e Chapecoense. Já os 4 últimos, Paysandu, Ferroviária, Amazonas e o Lanterna é o Botafogo de Ribeirão.
Para fechar, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, claro, destaque 15ª rodada. Neste sábado tem o Derby 210, cobertura total da Rádio e da TV Bandeirantes. 5 da tarde, a bola rola no Moisés Lucarelli. Tem Ponte Preta, que ocupa a segunda colocação, contra o Guarani, que é o 12º colocado. Derby Campineiro aqui na Rádio Bandeirantes, sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:16, atenção! Você que participou, entrou lá no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, clicou no link, preencheu o formulário, vai concorrer agora a 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. Aê! Leandro Roberto de Oliveira Silva. Leandro Roberto de Oliveira Silva, telefone 19, que é o código de área, e o número 99275. E os 4 números finais que não vou divulgar, evidentemente. Ô Leandro, você tem que retirar, você mesmo tem que retirar os presentes até segunda-feira, dia 4, tá bom? Das 9 da manhã até a 1 da tarde e das 14h30 até 19h30. Tem que trazer um documento que contenha o seu CPF. Então não pode mandar representante. Tem que ser o próprio ganhador. Então compareça aqui na recepção da Band para retirar 4 ingressos para o Termas de São Pedro e o rádio portátil da Mundial, que já vem com a tecnologia para ouvir a Rádio Bandeirantes. E muito obrigado para todos que participaram. Só um ganhador, mas eu agradeço de coração todos os participantes. Ouvinte no ar, 19:18. Alô, boa noite, gente. Carlos Batista, toda a equipe aí. Uma honra falar com vocês. Valtinho, aí de Souzas. Estamos aqui no Rio de Janeiro, eu, meu filho, esposa, família, esperando o horário aqui para ir para o Maracanã, para ver Flamengo e Atlético. E é isso aí. Sábado aí, com a graça de Deus, um grande jogo e com certeza, né? Guarani na cabeça. Valtinho de Souza, Bugrino, da pele até o osso. Abração, gente. Legal, ótimo jogo aí para você e para o seu filho. Mais um. Tudo bem? É o Edson Enchando da Chácara Primavera. Respeito a sua opinião, tudo, mas entrar com o Isaac é entrar com um jogador a menos. Já não temos ataque. Ainda jogar com o Isaac, pode jogar com qualquer um, menos Isaac. Ele não agrega nada, nem na defesa, nem no ataque. É jogar com um jogador a menos o jogo todo. Você viu quando ele entrou e quando ele entrou no time, o que ele apronta? Não apronta nada, não constrói nada, não destrói nada. O gol do Anápolis foi em cima dele, pô. Não foi nem na bola. Só pode ser brincadeira, respeito a sua opinião, mas entrar com o Isaac é um absurdo. Boa noite para vocês. Boa noite. Quem falou que era para entrar com o Isaac? Não, um abraço pro Edson Lencioni. Não, eu não falei que eu
que eu entraria com o Isaac. Eu falei das possibilidades, o Edson. O que você tem que entender é o seguinte: a gente está aqui para projetar aquilo que provavelmente vai acontecer. E se você analisar no campeonato inteiro, ou o Isaac entrou jogando, ou ele entrou com o jogo em andamento. Ele participou praticamente de todos os jogos. Pelo menos com as comissões técnicas anteriores. Do Maurício Souza e agora a última também. Então, não é que eu estou escalando e sugerindo Isaac, até porque não é função minha. Eu disse aquilo que eu imagino e eu dei 3 possibilidades. 3. Uma num 4-5-1, uma num 4-3-3 e outra num 4-4-2. Então, você participa sempre com a gente. Aliás, tem sempre opiniões bastante consistentes, com muito conteúdo, mas eu acho que no momento em que eu falei, você não interpretou da maneira correta, ou pode ter saído daí de perto do áudio por algum instante, alguma coisa que você tenha ido fazer. Eu não disse eu escalaria o Isaac, absolutamente. Eu olhei a estatística de escalações, o modus operandi da diretoria da comissão técnica do Guarani, agora é uma nova, a estatística do Isaac no time e as possibilidades que existem. E eu disse, inclusive, eu não faria isso. Mas quais são as projeções? O que é que pode acontecer diante daquilo que a gente tem observado ao longo do campeonato? Então ninguém está com brincadeira aqui não, muito pelo contrário. A gente está falando muito a sério e eu não sugeri isso. Eu disse que pode ocorrer, é uma das possibilidades. E um grande abraço para você aí, continue nos ouvindo. O ouvinte, não vou lembrar o nome, que já passou, né? Mas ele perguntou do elenco da Ponte quais os jogadores que não disputaram um derby. Eu disse que o assunto era para o incomparável Edu Pinheiro. Pois bem, o Edu mandou aqui, ó. Do atual elenco não disputaram um derby. Pacheco, Darley Santos, Diego Tavares, Gustavo 25, Léo Kovic, Rodrigo Souza, Serginho, Toró, Vicente Concha e Wanderson. Esses são os jogadores que não disputaram um derby pela Ponte Preta. É o caso do Pacheco, que disputou derby, mas pelo Guarani. E não foi essa a pergunta que o ouvinte fez. Ele queria saber do elenco atual, quem disputou derby pela Ponte Preta. Então, repito, Pacheco, Darley Santos, Diego Tavares, Gustavo 25, Léo Kovic, Rodrigo Souza, Serginho, Toró, Vicente Concha e Wanderson. Muito obrigado ao incomparável Edu Pinheiro. Boa tarde, equipe da Bandeirantes, tudo Bandiaí Batista. Neste sábado será que o trem passa na hora do jogo, a favor da Ponte ou do Guarani. Ligado na Bandeirantes, e derby é muito mais derby na Bandeirantes. Estou a divulgar que o derby estará na tela da Band. Silvio Sumaré, abraço. Abraço, Silvio. A história do trem. Quando o trem passa no sentido cidade e apita na hora do jogo, a Ponte ganha. Se o trem passar no sentido Jundiaí, na hora do jogo e apitar, a Ponte perde. Se o trem passar em direção à cidade e apitar e voltar em direção a Jundiaí e apitar, a Ponte empata. Essa é a mística do trem que passa ali
justamente atrás do estádio Moisés Lucarelli. São 19 horas e 24 minutos. Ouvinte participando. Sou bugrino, mas nenhum dos dois lados. Abraços a todos. Luiz Bugrino. Abraço para você, Luiz. Não entendi muito bem, né, o que você quis dizer. É bugrino, mas nenhum dos dois lados, quer dizer, não entendi nada. Mas, enfim, fica aqui registrada a sua participação. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, após vitória no derby da capital pela Copa do Brasil, Memphis Depay tratou das polêmicas recentes envolvendo ele, mas sem entrar em detalhes. Abre aspas, eu estou aqui para trabalhar duro. Várias coisas estão sendo ditas, colocadas fora de proporção. Mas eu estou aqui para tentar ajudar o time. A mensagem é a mesma de setembro do ano passado, quando cheguei, tento fazer o mesmo, melhorar o time. Vamos continuar assim, fecha aspas. E aí, CH, na sua visão, Memphis Depay está conseguindo ajudar o Corinthians ou ainda está devendo? Eu não vou fazer relação com o que ele ganha por mês. Hoje, para mim, ele é o principal jogador corintiano. Portanto, sim. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? Salário é um problema da diretoria. Acho que é desproporcional o que ele joga. Mas está ajudando e muito. E o jogo de ontem é um grande exemplo. E o primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista é outro exemplo. Quem faz a jogada e toca para Yuri Alberto fazer o gol que deu a vitória ao Corinthians, foi ele. Jogador decisivo, tá ajudando sim. E você, Breno Beretta? Tá ajudando, e eu acho que ele tem que seguir nessa pegada aí, até porque é o principal jogador do time, ganha muito para isso, tem um monte de cláusula no contrato e tem mais do que jogar bola do que ficar falando ou fazendo outro tipo de coisa fora de campo. Sobre as polêmicas do derby de ontem, bebê. Qual a sua opinião? Foi pênalti do Gomes em Depay? O gol do Palmeiras realmente estava impedido? Para mim foi pênalti, realmente. O gol do Palmeiras não estava impedido, errou o Bandeira. Errou o VAR também, né? Aliás, eu vi a perna do Depay. Uma cratera, uma valeta foi aberta na perna do Depay. E o Wilton não marcou o pênalti, hein? Foi depois chamado pelo VAR, aí ele marcou. Mas e aí, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema? Bom, o pênalti indiscutível. O Gomes acerta só a perna do jogador do Corinthians. Quanto ao impedimento, foi um golaço do Palmeiras, mas não está em jogo se a linha está certa ou está errada, e não está escrito na regra e naquilo que é a interferência do VAR, se o impedimento, quando for de 1 milímetro ou de 1 metro, se ele está caracterizado ou não. Fechando, Tigrão. Pela linha, beleza, independente da pouquíssima diferença, estava impedido, portanto acertou. E você, CH? Pênalti bem marcado e gol mal anulado. Abraço, CH, até amanhã. Abraço, até amanhã. Abraço, Tigrão, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, um abraço a todos. Abraço, bebê, até amanhã. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Abraço, Pedro Piscinato, e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um abraço e até amanhã. E vem aí, na sequência, Esporte em Debate Nacional. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes.
saída que pertence ao time do Atlético Paranaense. Bonito uniforme do Atlético Paranaense no campo de jogo. Você ligado na Bandeirantes. Capelã, desgarra no terço e joelha. Que o bagulho vai com o time reserva do São Paulo, vai ser feio. Apita o árbitro, toca na bola, Allan Kardec, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! E domina, Fernando vem pro time do Furacão, tentou toque, levada pelo campo de defesa, sai jogando para Léo, recolhe no campo de retaguarda, sai tocando o Atlético Paranaense, vem com Santos domina do campo de defesa, vem pro toque, levada, tenta lançamento à frente para o comando de ataque, sobe de cabeça, ganha a jogada contigo no setor intermediário, aperta novamente o time do Atlético para descer pelo setor de esquerda, Fernando prende o lance, volta a jogada contigo na intermediária para Patrick, domina pelo campo de retaguarda, tenta o levantamento frente, vem para proteção, vem a lateral, toca na bola, Allan Franco, é lateral para o time do Atlético Paranaense, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time do Atlético Paranaense bater. Copa do Brasil, oitavas de final da Copa do Brasil para você. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes na esquerda, vem para a cobrança de lateral, Fernando para bater o lateral, tenta o levantamento pelo comando de ataque, vai para a finta. Ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe pelo comando de ataque, vai para o toque de bola curta no setor de meio de campo. Aperta novamente o time do São Paulo, tenta ganhar o lançamento à frente, a bola vai desviada. Em lateral, ganha Cédric para o time do São Paulo. Não, já está dando o último toque do Cédric. É lateral para mim. Não era para o São Paulo, não? Eu fiquei com a mesma impressão. Também fiquei com a impressão. E vem Fernando. Ele ganha o lance, tenta o toque de bola curtinho pelo meio de campo. Gera uma jogada, tenta descer novamente o time do Atlético. Prende com Allan Kardec. Recolhe do campo de defesa, vem para a quinta fase. O Greg em cima da marcação. No primeiro ameaça, o levantamento à frente, põe para fora. Tenta o toque de bola, põe para fora novamente Riquelme. É lateral, direita, campo de defesa para o time do São Paulo bater. Vem para a cobrança o time do São Paulo para ser jogando. Você ligado no microfone do Bandeirantes, é o Bandeirantes com você. Domínio do campo de defesa, lateral para o time do São Paulo bater descido para o jogo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. A bola volta para a Cédric, que domina pelo campo de defesa, sai jogando curtinho com Allan Franco. Allan Franco domina do campo de retaguarda.